Olá, estamos de volta para mais uma entrevista aqui durante a segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, que acontece em Porto Alegre. E eu estou aqui com o arquiteto urbanista e também presidente do CalDF, Ricardo Meira. Bem-vindo, Ricardo. Prazer conversar contigo. Muito obrigado, prazer é todo meu. Ricardo, que deu essa palestra nesse dia de hoje, uma palestra importante, um assunto que às vezes é um pouco controverso também, né, Ricardo? Falando sobre a fórmula do valor, formação de preço e comportamento de consumo. Ricardo, ainda é uma carência de conhecimento desse assunto por parte dos profissionais? Eu diria que é uma das maiores carências, porque vai da própria formação do arquiteto, né? Nós somos técnicos e temos muita dificuldade até de enxergar nosso próprio trabalho como um negócio. E, obviamente, estou falando daqueles arquitetos que vivem, né, de empreender, né, dos seus escritórios. Isso acaba fazendo com que todos esses aspectos ligados à gestão financeira, à venda, ao marketing e a maneira como a pessoa constrói seu preço, fiquem em segundo plano. Sim. Sim, e muitas vezes quando o profissional acorda para essa situação, pode ser até tarde demais, né, Ricardo? Geralmente é tarde no sentido de que a pessoa já perdeu muito tempo e praticou uma forma de precificação por muito tempo e é difícil você mudar. Se eu estou habituado e se o mercado já me entende como alguém que cobra 10, para eu cobrar 20 é muito mais difícil. Então, normalmente o que se faz custa-se menos para que os 10 encaixem, né, no seu planejamento. Só que num sentido macro, você acaba contribuindo para um contexto muito complicado e desafiador para a profissão, que é a baixa valorização que a sociedade tem, de modo geral, em relação ao serviço do arquiteto. Exato. E, claro, a gente sabe que muitas vezes, Ricardo, o profissional, principalmente aquele que está começando, acaba tomando um posicionamento de mercado equivocado, colocando o seu preço muito abaixo do mercado, mas por uma necessidade, às vezes, pessoal, né? Isso é uma solução, Ricardo, temporária ou é uma arapuca? Normalmente, profissionais em início de carreira têm um preço dentro de uma escala de mercado ligeiramente abaixo, faz parte, né? Qualquer profissão acaba passando por isso. O problema é quando isso é prolongado além do limite, e aí quando eu tenho um produto que é identificado com determinado preço, a percepção da qualidade ela está associada diretamente ao preço. Sim. Então, se eu tenho um produto que custa 10 e outro que custa 20, se eu não conheço nada sobre esse produto, eu vou perceber o de 20 melhor do que o de 10. Se fosse isso, tudo bem, porque eu diria, basta cobrar 20. Sim. O problema é que, num ambiente de desconhecimento geral sobre o que faz um profissional de arquitetura, e principalmente sobre os ganhos que ele gera e os problemas que ele resolve, a percepção de valor acaba sendo nivelada por baixo. Então, entende-se que vale 10, e aí a pessoa não consegue cobrar 20. Sim. E quando ela cobra, o que o cliente diz? Por que pagar 20 se tem alguém que cobra 10? Sim. E isso acaba nivelando por baixo a precificação média, né? A média de pagamento por serviço de arquitetura. Mas o que fazer, Ricardo, para que essa percepção, principalmente do cliente, mude? Bom, eu acho que, falando especificamente do papel do CAL, em princípio, até por eu ser atualmente presidente também de um conselho, eu acho que é um trabalho fundamental que o CAL invista em comunicação, conscientização da sociedade sobre o valor do profissional de arquitetura e urbanismo. E no outro viés também, numa outra ótica, numa outra estratégia, que ele invista em capacitação e qualificação do profissional, como, por exemplo, um evento fantástico como esse, né, que traz esse tema, que, embora seja muito controverso, gera muito interesse, até pelo desconhecimento geral. É importante também que se perceba que o preço baseado em valor é uma forma natural de se enxergar valor nas coisas. Eu costumo dizer nas minhas aulas e treinamentos que basta que o profissional de arquitetura enxergue o seu preço com os olhos do cliente. Porque eu, enquanto cliente, quando compro, já identifico e escolho o que eu vou comprar baseado no valor. Então, é inverter essa ótica para, junto com a composição baseada em custo, eu consiga aumentar o valor percebido do mercado de modo geral. Talvez já há algum longo tempo, Ricardo, arquiteto mais experiente vem com aquela formação do arquiteto artista. Sim. E não do arquiteto com sua dose empresário. Tu nota alguma mudança nesse sentido em relação a essas novas gerações? Elas já chegam enxergando também a arquitetura, além de toda a qualidade técnica, até mesmo estética, mas também com essa dose de empreendedorismo, de ser empresário também? Sim, eu enxergo uma mudança e
Curioso é que, às vezes, essa mudança ela passa do ponto. Eu acho que falta um equilíbrio. Se, por um lado, nós podemos dizer que antigamente tinha esse olhar muito artístico da profissão, a gente pode dizer que isso era mais fácil de ser consolidado porque havia uma concorrência menor, né? Um número menor de profissionais disputando esse mercado. Quando você coloca um número muito maior de profissionais no mercado, a própria concorrência muda. Isso faz com que a pessoa preste mais atenção e veja mais a importância desse olhar de negócio, de empreendedorismo. O problema é quando isso toma a frente, em detrimento até do aspecto qualitativo da arquitetura. Certo. E aí você tem uma disseminação de uma arquitetura média, com um viés meramente econômico, e aí você acaba... sabe o cobertor curto? Você descobre a cabeça. Sim. Então, acho que o resultado, o segredo está no equilíbrio, né? E eu acho importante isso que trouxesse a questão da educação também do mercado, né? Que o cliente perceba o valor do que está sendo feito e o arquiteto também apresente todas as justificativas para que não fique nem a mais nem a menos, né, Ricardo? E esse valor ele é construído na cabeça de quem compra. Né? O método que a gente utiliza, que a gente divulga, ele é baseado em duas óticas que se fundem. O que nós chamamos de preço de dentro para fora, que é baseado no custeio do serviço. Eu preciso ter parâmetros de levantamento de custo para saber se eu estou tendo prejuízo ou não. Isso é básico. Mas isso é muito pouco eficaz para definir um preço de venda. Porque eu não posso convencer um cliente simplesmente dizendo, olha, eu cobro isso porque custa isso para fazer. Porque meu escritório tem esse custo. Se eu sou cliente, eu penso, então vou procurar alguém que custa menos. Ou vai adequar as rotinas. Né? Exatamente. Agora, quando eu me coloco como eu sou o profissional correto para resolver o teu problema, que vai gerar tais benefícios para você, ou que vai curar tais dores. Né? A gente comenta que os dois grandes componentes de valor, ao contrário do que muita gente imagina, que é a necessidade, na verdade, a gente compra por desejo ou por medo. Né? A gente compra por desejo de um resultado positivo ou por medo de um resultado negativo vindo da falta desse serviço. Então, as pessoas têm que enxergar que não contratar um arquiteto encarece a obra, dificulta o processo, oferece risco e faz com que ele gaste mais tempo e mais dinheiro, dentre outras coisas. E que contratar um arquiteto agrega valor ao seu patrimônio, gera economia e faz com que o dinheiro seja bem gasto. Né? Nem mais nem menos, bem gasto, gasto corretamente. De uma forma justa. Né? Bom, para a gente encerrar, eu sei que tu já falaste por cima, mas eu gostaria de reforçar a tua opinião sobre a Trienal aqui, a iniciativa do KRS e como ela tem contribuído para essa mudança. Eu acho a Trienal fantástica, necessária, é um formato que me agrada muito porque ela é muito ampla, traz vários conteúdos de forma abrangente, então é uma verdadeira imersão. E aí vou contar um segredo, aí não conta para ninguém. Não, fica só aqui entre nós. Aqui. Eu pedi para participar, né? Eu procurei a presidente Andréia e falei, Andréia, eu arrumo lugar na agenda, eu quero participar. Depois fiquei sabendo que o nosso amigo Fausto, vice-presidente, já havia mencionado o meu nome. Mas então, é muito legal você estar num evento em que você quis estar, né? Então, é uma honra, um prazerzaço para mim voltar a Porto Alegre. Muito bem. Arquiteto urbanista Ricardo Meira, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho. E a gente vai encerrando por aqui mais essa entrevista diretamente da 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Para você, um grande abraço. Seguidinho, estamos de volta com mais depoimentos.